Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre lógica e interpretação jurídica. Amores, olhe bem, como está exposto inclusive para vocês, o povo ágrafo, nômade, antigo, ele não usava a inteligência, a sabedoria, lógico que em um primeiro momento, para resolver os conflitos, para dirimir questões. Eles não usavam isso. Eles usavam a força, força física. Mas com o tempo, foi se sentindo a necessidade, a sociedade como um todo vai evoluindo e o homem começou a se perceber dotado de inteligência, dotado de sabedoria e começou a usar esse dom para a resolução de conflitos. A gente tem, por exemplo, notícia das decisões salomônicas, de Salomão, do rei hebreu, e outras decisões que já trabalhavam com a sabedoria. Na verdade, na hermenêutica jurídica, nessa intenção da interpretação jurídica, a gente também usa lógica, Então a gente hoje vai falar da lógica jurídica, A gente vai conhecer a partir de hoje, ou a conhecer um pouquinho mais, a lógica jurídica nesse sentido, como ela funciona como um instrumento na elaboração, na aplicação da norma, E para começar, a gente precisa falar da base do raciocínio lógico. A base do raciocínio lógico nos ajuda muito na interpretação jurídica. E para a gente falar desse raciocínio lógico, a gente tem que falar de 3 pilares. A gente tem que falar da dedução, a gente tem que falar da indução e a gente tem que falar da abdução. Então vamos começar entendendo de uma forma muito direta o que é dedução. Bom, como está exposto aí para vocês, na dedução a gente analisa uma premissa, E dessa premissa a gente usa a conjunção logo, inclusive, e faz uma conclusão, Então como é que está escrito aí para vocês? Analisa-se uma premissa para alcance de uma conclusão. E aí eu dei um exemplo, que eu acho bem claro para entender a dedução. Eu coloquei o seguinte: quando chove e venta faz frio, amanhã deve chover e ventar, logo fará frio. Então isso é uma dedução, A gente tem uma premissa e por uma conclusão, logo, a gente coloca a conjunção logo, a gente chega a uma conclusão. Isso é a dedução. Mas temos também a indução. Como é que acontece a indução? Na indução, a gente analisa vários casos particulares para chegar a uma conclusão geral, Agora, por exemplo, nessa época, de coronavírus, a gente está vendo que os cientistas estão trabalhando com vários experimentos para se chegar a uma conclusão final que seria uma vacina, seria um remédio. E a indução é isso, a indução você trabalha vários casos particulares para se chegar a uma conclusão final. O exemplo didático que eu criei foi o seguinte: eu comprei várias vezes joia em uma determinada loja. Comprei a primeira joia, a loja foi falsa. Comprei a segunda na mesma loja, a joia foi falsa. Comprei a terceira, a joia foi falsa. Lógico que por indução eu vou entender que todas as joias que estão naquela loja são joias falsas, Além da dedução e da indução, a gente tem a abdução, que analisa a situação e busca uma melhor explicação, Então assim, na abdução, você vai, por uma observação, chegar a uma conclusão que lhe explique o que você observou. Eu ouvi um exemplo muito interessante de uma pessoa que falou assim: eu cheguei numa clínica e tinha uma cadeira, quando eu sentei na cadeira, a cadeira estava quente. Eu deduzi que tinha alguém sentado ali, mas isso foi por abdução, porque podia ser várias coisas, podia ser que há poucos instantes atrás tivesse o sol batendo, ou outras situações, mas foi uma abdução. Não foi analisado uma premissa anterior incontroversa, não foi analisado vários casos anteriores, mas de uma experimentação eu dei uma explicação, de uma observação eu dei uma explicação. Eu dei um exemplo também aqui para vocês, e aí esse exemplo já é meu,
que foi o seguinte: se eu sair na rua e vi várias pessoas usando máscaras, né? Se várias pessoas estão usando máscaras por abdução, eu concluo que deve ter um contágio viral iminente, né? Assolando aquelas pessoas, porque está todo mundo usando máscara na rua. Então percebam, gente, que a gente faz muito isso na interpretação da norma. A gente usa isso na interpretação da norma jurídica, né? Por exemplo, se eu vou falar para vocês de uma presunção que é muito debatida, muito falada, que é quando existe a negativa de um pai, né, de um suposto pai, vamos dizer que uma pessoa juiz uma investigação de paternidade, e a pessoa que seria o suposto pai se nega a fazer o DNA, para ver se é realmente de uma forma conclusiva filho ou não. A presunção hoje, já com amparo legal, é o quê? Que se houver essa negativa, presume-se que é o pai. Isso veio o quê? Veio de um processo de indução. Vários se recusavam e foi visto algumas vezes que aquele que se recusava era, na maioria das vezes, o pai biológico. Então vejam que isso é muito usado na nossa legislação, tá? Esses raciocínios lógicos, tanto da dedução, como da indução, como da abdução. Inclusive, às vezes, no momento de sentença, né? O convencimento do magistrado, ele parte também de raciocínios lógicos que respaldem a sentença, né? Que ele vai, enfim, prolatar naquele caso concreto. Bom, gente, então, segundo o André Franco Montoro, ele fala o seguinte: a lógica jurídica é um instrumento necessário ao estudo em todos os campos do direito. Com certeza, né? É a partir da lógica que você chega a um raciocínio que defere a você a possibilidade de aplicar aquela norma, né? Está colocada para você. Ele diz ainda: a lógica jurídica estuda os princípios e regras que auxiliam o jurista nas suas operações intelectuais de elaboração, interpretação e aplicação do direito. Vamos trabalhar o seguinte: elaboração, interpretação e aplicação. Vamos trabalhar o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, como vários outros, e como uma gama de leis, né? Aliás, a lei vem exatamente disso. Há uma observação da sociedade, de um comportamento social, e que para a gente elaborar, a gente precisa partir de um raciocínio, né? Então eu percebi que o consumidor hipossuficiente ele estava em desvantagem com relação ao fornecedor. E o que foi que eu fiz? Eu digo né? Mas entendendo a estrutura jurídica como um todo, né? O legislador ele teve que entender que tinha um polo hipossuficiente vulnerável que precisava ser protegido. Então ele chegou a esse raciocínio para elaborar, interpretar na hora de aplicar, né? Por que na interpretação a gente sabe que quem é o consumidor, quem é o fornecedor? Eu tenho que interpretar naquele caso concreto para entender que se, por exemplo, João compra carros, revende carros, João não pode ser considerado consumidor do carro que ele compra para revender, né? Então eu tenho que interpretar aquela situação. E se o Código de Defesa do Consumidor me diz que consumidor é o destinatário final, eu não posso entender que revendendo João está na condição de consumidor. E a aplicação do direito é exatamente depois de passar por esses raciocínios lógicos, né? Onde eu vou elaborar, interpretar, eu preciso aplicar o direito. Veja que a lógica jurídica ela passa por essas situações. Aí a gente tem a lógica da demonstração formal, o raciocínio analítico de Aristóteles, né? Que o entendimento viabilizado pela decomposição do todo em partes. Esse seria o raciocínio analítico. Então eu vou singularizando, vendo as especificidades de uma norma para interpretá-la como um todo. Mas a nossa grande estrela é a lógica da argumentação, do raciocínio dialético de Aristóteles. Por quê? Porque nesse confronto de ideias se sustenta, na verdade, a maioria das ações ajuizadas. A judicialização ela vem muito disso. Por quê? O que é o raciocínio dialético, né, de Aristóteles? Você tem uma tese, né? Se apresenta uma
uma antítese e depois dessa antítese a síntese. Se a gente fosse fazer uma analogia, quando você ajuiza uma ação, você tem uma tese, você apresenta a tese. Quando vem a contestação, é a antítese. E por fim vem uma síntese, né, que é o confronto das duas. Vejam como é importante a argumentação dialética na vivência do direito, não é verdade? Então isso inclusive defere o que a gente chama de circularidade hermenêutica dialética forense, né, que é oposta à linearidade. A argumentação dialética leva a uma nova compreensão do texto normativo. É quando exatamente a função, obviamente, é fazer justiça sempre, mas quando vocês ouvirem falar dessa dialética forense, remeterá vocês exatamente ao quê? É o momento onde há o confronto, né? Teses, antíteses, porque entre a tese e a antítese vem a síntese de tudo, que perpassa por uma interpretação das duas, um confronto das duas, e uma conclusão, cuja função é justamente fazer justiça. Então, amores, quando vocês ouvirem falar, e isso está muito em pauta, eu estava vendo até algumas questões de concurso, do TCU, algumas questões de concurso têm falado muito nessa possibilidade de dialética forense. Fiquem bem atentos a isso, vocês já sabem o que é essa dialética forense, de onde é que vem, é uma nominação que vem da interpretação jurídica, do raciocínio dialético, não é? E vocês já ficam sabendo do que é que se trata. Bom, a função é fazer justiça. E, por fim, eu trouxe algumas expressões abertas do nosso ordenamento, né? Que são expressões que a gente vai fazer interpretações, a gente vai colmatar. O que é colmatar? Preencher as lacunas desse significado, né? Então, por exemplo, você vê na norma algumas palavras que são propensas a uma interpretação. Por exemplo, você tem a boa-fé. Você vai perceber o que é a boa-fé. Por exemplo, a boa-fé, inclusive, ela traz interpretações diferenciadas. Se você fala do possuidor de boa-fé, você fala apenas daquele possuidor que não conhece os vícios que inquinava uma possível posse injusta, né? Uma posse violenta, clandestina ou precária. Mas quando você tem a boa-fé em um contrato, não é só a impossibilidade de conhecer ou reconhecer um vício, mas é uma norma de conduta. Então você tem a boa-fé objetiva, a boa-fé subjetiva, então são termos, né, como eu trouxe aqui, são expressões abertas que, a depender de como você recepcione na norma, você vai dar interpretações. Fins sociais, o que são os fins sociais? São conceitos subjetivos abertos que demandam uma interpretação. Moralidade. Moralidade é você conhecendo as pessoas, você conhecendo grupos sociais. O homem é um ser gregário, né? Mas ele, ao mesmo tempo que ele é gregário, ele vai admitindo por grupos alguns conceitos, alguns comportamentos, o que é para mim extremamente envolto em moralidade, para outra pessoa não é, ou vice-versa, né? Então são conceitos abertos que demandam inclusive uma interpretação muito específica, assim como o bem comum. Então são conceitos, são expressões abertas que demandam muito da lógica jurídica dentro da hermenêutica, tá certo? Eu sempre proponho para vocês um exercício, né? O exercício dessa aula, que eu acho que seria bastante interessante, é que vocês pegassem essas três expressões: boa-fé, fim social, moralidade e bem comum. Isso é muito bom, gente, porque didaticamente você faz uma apreensão de conteúdo. Então você pega essas quatro expressões e cria para cada uma delas duas situações reconhecidas na norma, onde elas tenham conceitos interpretativos diferenciados, vamos dizer assim. Então você vai, como eu dei o exemplo da boa-fé aqui, né? A boa-fé do possuidor de boa-fé e a boa-fé dentro de uma relação contratual. Então façam isso com fins sociais, com moralidade, com bem comum, que é uma forma de você estar fixando o assunto dessa aula. Tá bom, amores? Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Se gostou, fala que gostou, se inscreve no canal, divulga o canal, tá bom? Muito obrigada, beijo grande pra vocês.